Olá! Mais uma vez agradeço ao nosso bondoso Pai pela oportunidade da vida. Peço aqui licença e também ajuda aos nossos irmãos da espiritualidade para que juntos possamos fazer aqui mais um momento de estudo à luz da nossa abençoada e querida doutrina espírita. Temos para hoje o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, e nós estamos nas instruções dos Espíritos. O bem e o mal sofrer. Quando Cristo disse, bem-aventurados aflitos, o reino dos céus lhes pertence. Não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. A prece é um apoio para a alma. Contudo, não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Bem-aventurados aflitos pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Então, nesse bem e mal sofrer, como foi muito bem explicado, nós que estamos reencarnados num planeta de provas e expiações, todos estamos aqui pelo nosso passado. Estamos aqui num processo de resgate e também para que possamos ser provados e com isso conseguimos dar passos mais largos no nosso processo evolutivo. Só que quando nós retornamos à carne, apesar de termos participado lá da escolha, o que nós conseguiríamos ou tentaríamos expiar nessa reencarnação e como seríamos provados também, quando chegamos aqui, nós, em qualquer dificuldade que nos surja, nós acabamos sempre por reclamar, é o nosso hábito. Então eles falam muito claro aqui para nós que o nosso desânimo perante as nossas situações, volto a frisar, as nossas situações, o desânimo é uma falta. Então que nós consigamos entender que o sofrimento é para todos. Nós temos a maneira de bem sofrer ou mal sofrer. O bem sofrer seria extrair das dificuldades as oportunidades, transformando-as em degraus para que possamos evoluir como prometemos que o faríamos. E o mal sofrer seria o nosso processo de paralisação perante as dificuldades, perante o sofrimento. E o que também nos fecharia a porta de analisar e ver o que temos para aprender naquela oportunidade que nos chegou. O mal e o remédio. Será a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Esperai, pois, todos vós que aí viveis, causticantes lágrimas e amargo sofrer, e por mais agudos e profundos sejam as vossas dores, volvei o olhar para o céu e bendizei do Senhor por ter querido experimentar-vos. Buscai consolações para os vossos males no porvir que Deus vos prepara, e procurai-lhe a causa no passado. E vós, que mais sofreis, considerai-vos os afortunados da terra. Ditosos os que sofrem e choram. Alegres estejam suas almas, porque Deus as cumulará de bem-aventuranças. Nosso irmão Santo Agostinho, em Paris, 1863. Então aqui já está falando para nós
que a Terra não é um lugar de gozo e de delícias. É uma escola de reforma. Então todos nós que retornamos e estamos aqui reencarnados no planeta de provas e expiações, estamos aqui justamente para aproveitar das condições que tem o nosso planeta e promover aqui a nossa evolução. Então, quando o nosso irmão menciona aqui que não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores, então isso aí já foi divulgado, já é para nós que estamos aqui estudando doutrina espírita, isso aqui para nós já tem que ser, nós temos que tentar cada vez mais trazer isso para dentro de nós, para que o conhecimento possa refletir nos nossos atos. Então, que nós consigamos enxergar a parcela boa até quando for uma coisa ruim, até quando for um acontecimento ruim. Porque fala no título desse item, né, o item 19, que o mal é o mal e o remédio. Então quer dizer, quando acontecer algo que seja difícil para a gente entender, internalizar, que nós busquemos esse apoio, esse direcionamento na doutrina espírita, porque ela nos direciona justamente a entender que nós estamos no planeta de provas e expiações e situações ocorrerão conosco que, se nós não elevarmos os nossos pensamentos e colocarmos a luz da doutrina espírita para nos iluminar, iluminar o nosso caminho, iluminar até aquele acontecimento que chegou até nós, nós podemos sucumbir em mais uma reencarnação. Então a doutrina vem nos falar que se nós precisamos de passar pelas provas, pelas expiações, né, que nós agradeçamos por termos sido escolhidos pelo nosso Pai para passar por essas situações. E o mais importante, precisamos internalizá-las, extrair delas o aprendizado, e o aprendizado tem que ficar agregado no nosso espírito como forma de conhecimento. E assim nós vamos nos depurando a cada passo do nosso caminho. Mais um item fala sobre a felicidade não é deste mundo. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade desta máxima do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. A terra é um lugar de provas e de expiações. Então, essa frase, que é uma frase dura, mas acaba sendo muito comum da gente ouvir, né? Às vezes até proferidas por muitos de nós mesmos, mas é muito comum a gente ouvir os nossos irmãos, né, ouvindo o nosso caminho, essa frase: não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim. Por quê? Porque nós temos os nossos parâmetros de felicidade. Se nós formos pesquisar ao nosso redor, ou até mesmo partindo de nós, nós teremos ali as nossas ideias de felicidade. Nós teremos ali aquilo que nós consideramos ali nas nossas prioridades, em que colocação deveriam estar determinadas situações e coisas para que pudéssemos exclamar de forma diferente. Ao invés de falar não sou feliz, nós diríamos sou felicíssimo porque, como exemplo, sou muito rico, tenho muitos bens, tenho comida com fartura, tenho todas as coisas, não tenho nenhuma doença. Então, nesses nossos parâmetros, nós acabamos sempre por dizer que eu não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim, porque sempre está e estará faltando alguma coisa. O que eu estou tentando dizer?
que o nosso processo de satisfação também ele é fugaz, ele é rápido. Se nós estamos tentando comprar uma casa, vamos batalhar. Quando nós comprarmos aquela casa já chegou para nós, ela já está sob o nosso domínio, ela já está sob a nossa posse. Então, a nossa ansiedade, a nossa constante busca já estará de olho num carro melhor. Ou se eu tenho um, eu quero ter dois. Então, se eu não consigo ter o outro carro, por exemplo, eu já vou começar a falar assim, eu não sou feliz, mesmo tendo conseguido a casa. Eu não sou feliz porque eu só tenho um carro, eu queria ter mais um carro. Então, os nossos irmãos da espiritualidade, eles trazem esse ensinamento para que nós possamos entender, depurar melhor essa questão da felicidade. Porque nós podemos ser felizes até nos momentos de dificuldade, mas depende do nosso olhar calibrado para essa ótica abençoada que a doutrina coloca para nós. Porque nos momentos difíceis tem também ali o aprendizado, que às vezes naquele momento eu não conseguirei internalizá-lo, eu não conseguirei entendê-lo, mas eu preciso trazer para mim, deixar firme no meu pensamento, que tem um aprendizado ali. Então, que nos momentos posteriores àquele ocorrido, eu consiga repensar, eu consiga refletir, e como se a gente fosse quebrando uma casca de algo que seja precioso. Vai quebrando, e no interior daquela casca existe uma pérola, que é justamente a pérola do conhecimento, do aprendizado. Então, que nós consigamos calibrar melhor o nosso olhar para justamente aprender com as situações que chegarem até nós. Então, o nosso irmão nos ensina, mais uma vez, nos relembra que nós devemos, sim, sempre refletir sobre essa questão da felicidade. Mas o principal, vamos refletir sobre a ótica da doutrina espírita e não sobre a felicidade conhecida sob a ótica da humanidade, a ótica humana, a ótica do ter. Não é isso que eles estão ensinando. A felicidade de sentir. Sentir-se feliz. Perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costumai dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima do terra a terra, da vida, para compreenderdes que o bem, muitas vezes, está onde julgais ver o mal. A sábia providência, onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Então, isso é uma posição nossa como espíritos numa caminhada material. Nós temos, como eu falei no item anterior, nós temos aqui os nossos parâmetros de entendimento, de felicidade, de prioridades. Então, quando acontece essa questão, né, da morte, nós esperamos sempre a morte assim: os mais velhos vão desencarnar antes dos mais novos. Mas não é assim que acontece em todos os momentos. Se nós formos olhar por um processo natural, biológico, é natural. Um organismo que está mais cansado, está mais experimentado, ele se desgaste antes de um organismo mais novo. Mas a doutrina espírita nos dá justamente esse entendimento, que todos nós estamos reencarnados obedecendo a uma programação. Então essa programação, ela tem que acontecer, está programado, está desenhado, né? Nós estamos roteirizados a reencarnar obedecendo
uma ordem. Porque hoje nós estamos aqui num planeta de provas e expiações, e nós temos as nossas missões, nós temos as nossas tarefas. Uma frase muito simples que enquadra bem nisso tem até numa música que fala que nós não viemos no mundo a passeio. Então, tudo que acontece, essa questão do desencarne, né? Vamos pensar assim, de forma invertida, quando um filho desencarna antes do pai e da mãe, tem uma programação para que isso aconteça. Como falou aqui, nada se faz sem um fim inteligente. E seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. E é justamente nessa razão de ser que nós nos perdemos. Porque se nós tentarmos sempre entender que seja sempre feita a vontade do nosso Pai, nós estamos nos colocando justamente nessa frase, nesse finalzinho. Tudo tem a sua razão de ser. E a nós não é permitido que saibamos todas as coisas. Quem sabe de todas as coisas é o nosso Pai de bondade. Uma outra questão. Se fosse um homem de bem, teria morrido. A questão 22. Falando de um homem mau que escapa de um perigo, costumais dizer: se fosse um homem bom, teria morrido. É quase comum a gente falar e também a gente ouvir pessoas falando dessa forma. Pois bem, assim falando, dizeis uma verdade, pois com efeito, muito a miúde, sucede dar Deus a um espírito de progresso, ainda incipiente, prova mais longa, do que a um bom que, por prêmio do seu mérito, receberá a graça de ter tão curta quanto possível a sua aprovação. Por conseguinte, quando vos utilizais daquele axioma, não suspeitais de que proferis uma blasfêmia. Se morre um homem de bem, cujo vizinho é mau, logo observais, antes fosse este. Enunciais uma enormidade, porquanto aquele que parte concluiu a sua tarefa, e o que fica, talvez não haja principiado a sua. Por que então haveríeis de querer que o mal faltasse tempo para terminá-la e que o outro permanecesse preso à gleba terrestre? Então, o que eles estão tentando aqui, estão nos esclarecendo? Quando acontece alguma coisa, algum acidente, né, quando uma pessoa assim que nós sabemos que o histórico dele não é dos melhores, aí acontece, vamos pensar assim, um acidente de carro. Aí no acidente de carro, esse homem, né, que era muito mau, não tinha um comportamento exemplar, ele acabou escapando do acidente. Aí no nosso pensamento, a gente pensa dessa forma: se fosse um homem bom, teria morrido. Mas, o que a doutrina está nos explicando hoje? Que o homem mau, vamos pensar assim, se nós estamos reencarnados e a escola da vida é onde nós conseguimos aprender, nós conseguimos ser mais experimentados, nós conseguimos as oportunidades para que possamos melhorar, vamos pensar pela lógica. Quem tem a necessidade de ficar mais tempo reencarnado? Aquele que já é como se fosse um completista que já cumpriu o seu papel e está aqui, né, dando continuidade na existência, mas ele já sabe, ele é solidário, ele é amoroso, ele pensa no próximo, ou aquele que, como falou no título aqui dessa questão, é o homem mau, aquele que não é solidário, aquele que não é amoroso, é aquele que não pensa no próximo. Quem tem a necessidade maior de estar nessa escola reencarnatória é o homem mau. Por quê? Ele precisa da convivência, ele precisa das experiências. Aquele homem bom, ele já agregou em si essas ferramentas, né, evolutivas. Ele já é uma pessoa do bem.
Então, que nós consigamos pegar esse ensinamento e a partir de hoje, se nós não o fazíamos até aqui, que nós não mais pensemos dessa forma. Se fosse um homem bom, teria morrido. Que nós pensemos sempre que, como falou na questão anterior, tudo tem a sua razão de ser. E a nós, aqui reencarnados, não nos cabe saber todas as coisas. Os tormentos voluntários. Vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge, porque felicidade sem mescla não se encontra na terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele, pelo menos, gozar de relativa felicidade, se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais, em vez de as procurar nos gozos da alma, que são imperecíveis. Em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real neste mundo, ele se mostra ávido de tudo o que o agitará e turbará, e coisa singular. O homem, como que de intento, cria para si tormentos, que está nas suas mãos evitar. Eles estão nos orientando mais uma vez que nós estamos aqui reencarnados numa busca incessante pela felicidade. Mas muitas vezes nós procuramos a felicidade onde nós nunca a encontraremos. A orientação que eles estão nos dando aqui é que, para que nós não procuremos a felicidade nos gozos terrenos, nas coisas materiais, para que nós procuremos a felicidade na paz de coração, na paz de espírito, né? E não nos gozos ali dos prazeres fugazes. Ali nós não encontraremos felicidade. Ou melhor, as encontraremos de forma proporcional, como eu falei, de forma fugaz. A nossa satisfação, nós temos essa necessidade da satisfação, né, da felicidade para sempre. Mas nós procuramos a satisfação e a felicidade em coisas que nos trarão satisfação e felicidade fugazes. Então a orientação que nós temos aqui hoje é para que nós recalibremos ali os nossos olhares e passemos a procurar a felicidade conforme está sendo dita aqui para nós hoje, não nas coisas da terra. Essas coisas nos foram emprestadas e todas ficarão por aqui. Agora, o amor que nós semeamos, a paz de coração com que nós caminhamos, né, todos os nossos passos, mesmo passando por momentos de dificuldades, que são iguais a oportunidades, nós conseguimos ali no caminho ter essa felicidade que tanto buscamos, mas de forma equivocada. Porque se nós temos paz no coração, se nós estamos caminhando de forma pacífica, trabalhando, ajudando, sendo úteis, essas satisfações, elas serão para sempre. Ao contrário de eu só serei feliz, como eu falei anteriormente, se eu tiver 2 carros, ou se eu tiver 1 carro, ou se eu tiver uma casa. Não, só serei feliz se eu tiver também um helicóptero. Então todas essas coisas materiais não me trarão felicidade, a felicidade duradoura. Elas me trarão uma satisfação temporária. Rapidamente eu já estarei vislumbrando, olhando para outros prazeres que nós também, né, teremos ou temos vontade de possuir. Então que nós procuremos realmente a felicidade real, que é a felicidade que nos traz a paz de coração, e não nas coisas que vão nos desequilibrar para sempre. Vamos seguir exatamente o que a doutrina está nos ensinando nesse estudo. A desgraça real. Toda a gente
fala da desgraça. Toda a gente já a sentiu e julga conhecer-lhe o caráter múltiplo. Venho eu dizer-vos que quase toda a gente se engana e que a desgraça real não é, absolutamente, o que os homens, isto é, os desgraçados, o supõem. Eles a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor que ameaça, no berço de que o anjo sorridente desapareceu, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e com o coração despedaçado, na angústia da traição, na desnudação do orgulho que desejara envolver-se em púrpura e mal oculta a sua nudez sob os andrajos da vaidade. A tudo isso e a muitas coisas, mas se dá o nome de desgraça na linguagem humana. Sim, é desgraça para os que só veem o presente. A verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato, mais do que no próprio fato. Dizei-me se um acontecimento considerado ditoso na ocasião, mas que acarreta consequências funestas, não é realmente mais desgraçado do que outro, que a princípio causa viva contrariedade e acaba produzindo bem. Dizei-me se a tempestade que vos arranca as árvores, mas que saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade. Para julgarmos de qualquer coisa, precisamos ver-lhes as consequências. Assim, para bem apreciarmos o que em realidade é ditoso ou inditoso para o homem, precisamos transportar-nos para além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo o que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra a sua compensação na vida futura. Então é mais uma forma de nos orientar para que tenhamos calma nos nossos olhares perante os acontecimentos. O que tem ali que eu não entendi? O que tem ali que nós não compreendemos? Então que nós tenhamos calma para poder aceitar as novas situações e trabalhar para que elas fiquem melhores. A melancolia. Sabeis por que, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo, e como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgai infelizes. Crede-me, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Então é uma situação muito comum de sermos alcançados e de também observarmos ao nosso redor, no nosso convívio, irmãos com esse comportamento melancólico, né? Com essa vontade de desistir. E a essa vontade de desistir juntam-se muitos fatores, justamente o que estamos comentando aqui nesse estudo, que é a falta de felicidade, né? A falta de prazer, a falta de satisfação. Então nós precisamos, como chega aqui a orientação logo no finalzinho que fala, resistir com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Quando nós nos percebermos sem vontade de levantar, vontade de prosseguir,
vontade de projetar, vontade de fazer as coisas, vontade de estar com as pessoas, que nós não achemos que isso é um comportamento normal. Nós estamos aqui para colocar energia, pensando sempre que temos um planejamento a cumprir. E esse planejamento é a nossa preciosa oportunidade de nos tornarmos, no futuro, espíritos melhores, e enquanto estivermos aqui na caminhada, darmos o exemplo de seres humanos mais evoluídos, mais solidários e mais amorosos. Provas voluntárias, o verdadeiro cilício. Perguntais se é lícito ao homem abrandar suas próprias provas. Essa questão equivale a essa outra. É lícito àquele que se afoga cuidar de salvar-se? Àquele em que um espinho entrou, retirá-lo? Ao que está doente, chamar o médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Pode dar-se que um homem nasça em posição penosa e difícil, precisamente para se ver obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em sofrer, sem murmurar. As consequências dos males que lhes não seja possível evitar, em perseverar na luta, em se não desesperar, se não é bem-sucedido. Nunca, porém, numa negligência, que seria mais preguiça do que virtude. Essa questão, ela dá lugar naturalmente a outra. Pois, se Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, haverá mérito em procurar alguém aflições que lhe agravem as provas por meio de sofrimentos voluntários? A isso responderei muito positivamente. Sim, há grande mérito quando os sofrimentos e as privações objetivam o bem do próximo, porquanto é a caridade pelo sacrifício. Não quando os sofrimentos e as privações somente objetivam o bem daquele que a si mesmo as inflige, porque aí só há egoísmo por fanatismo. Grande distinção cumpre aqui se faça. Pelo que vos respeita pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos manda, e não lhes aumenteis o volume, já de si por vezes tão pesados. Aceitá-las sem queixumes e com fé, eis tudo o que de vós exige Ele. Então que nós, quando chegar, bater na nossa porta pessoal a prova, que nós, ao invés do nosso comportamento mais comum, que é o de reclamar, que é o do desânimo, né? Que é o de cair de joelhos, como nós fazemos tantas vezes na caminhada, que nós entendamos que ali naquela prova existe uma possibilidade enorme que foi oportunizada para nós de evolução. Então que nós enxerguemos não mais com a nossa antiga visão tubular, né? Que é enxergar por um tubo e ver somente um ponto. Que nós enxerguemos com um olhar ampliado no horizonte, que se essa prova está chegando para mim hoje, ou chegou hoje, ela é um degrau que vai me levar a horizontes mais largos, com mais oportunidades. Mas primeiramente, para que eu chegue a um segundo degrau, eu preciso passar pelo primeiro. E esse primeiro é o que o nosso Pai colocou para algum de nós, ou para todos nós, neste momento, em forma de prova. Vamos passar pela prova, sair da prova fortalecidos e continuar a nossa caminhada rumo a um horizonte e a um porvir muito melhor. Dever-se-á por termos as provas do próximo? Quer dizer, deve alguém por fim
as provas do seu próximo, quando o possa, ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam seu curso? Já vos temos dito e repetido muitíssimas vezes que estais nessa terra de expiação para concluirdes as vossas provas, e que tudo o que vos sucede é consequência das vossas existências anteriores. São os juros da dívida que tendes de pagar. Esse pensamento, porém, provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas, devido aos funestos efeitos que poderiam determinar. Pensam alguns que, estando-se na terra para expiar, cumpre que as provas sigam seu curso. Outros, há mesmo que vão até o ponto de julgar que não só nada devem fazer para as atenuar, mas que, ao contrário, devem contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas. Grande erro. Dizei antes: vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material ou os meus conselhos poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Essa questão é uma questão muito interessante e importante. Porque a doutrina espírita, ela nos desvenda, né? Ela nos informa, ela nos orienta que nós antecedemos ao berço e sobreviveremos ao túmulo. Então, se hoje nós estamos aqui, reencarnados num planeta de provas e expiações, caminham conosco irmãos que chegam com... a gente vê até a questão do... que fica em evidência o quão difícil é, às vezes, a situação de outros irmãos aqui dentro da nossa casa, ou de irmãos na nossa família, ou do nosso vizinho, ou conosco mesmo, né? Porque as provas para uns chegam mais suaves, e para outros são provas tão difíceis, provas tão dolorosas, e é aí que nós precisamos calibrar as nossas ações. Por que eu falo calibrar? Porque como a doutrina espírita nos orienta, nos informa, nos esclarece que nós estamos aqui novamente e temos todo um passado a resgatar, nós não podemos deixar que o nosso coração fique petrificado, fique congelado. Se nós temos a lei de ação e reação, né, onde o que eu faço sempre terá uma consequência. O que nós fazemos sempre terá uma consequência. E nessa linha de raciocínio, se hoje nós estamos aqui com a capacidade de falar para outras pessoas, podemos ter ao nosso lado um irmão que não consegue nem sequer sair da cama para se cuidar. Ele precisa da ajuda de muitas pessoas para poder se cuidar. Aí, se nós não calibrarmos justamente de acordo com a orientação que nossa abençoada doutrina nos traz, se nós formos com um raciocínio muito frio, o que eu estou tentando dizer? Se o nosso irmão, pensa bem, o pensamento errado, vou passar o pensamento errado, para depois corrigir. Se nós temos esse irmão que hoje retornou à carne sem a capacidade de se cuidar, aí, no nosso pensamento descalibrado, nós podemos pensar assim: ah, mas hoje ele está desse jeito porque com certeza no passado ele não foi nenhuma pessoa do bem. Então ele está fazendo hoje o resgate dele. Tem que se virar sozinho. A orientação que nós estamos recebendo hoje é justamente para a gente quebrar toda essa forma de proceder, se é que a temos como forma comum de atuar,
e passemos a atuar de acordo com a orientação profunda da doutrina. Nós estamos aqui, inclusive, para trabalhar nossa misericórdia. Porque se nós estamos aqui reencarnados nessa oportunidade, é porque o nosso Pai foi misericordioso conosco. E sendo misericordioso conosco, por que nós não vamos estender essa misericórdia para aquele irmão que está do nosso lado, passando por uma prova muito mais difícil e dolorosa do que a nossa? É aí que tem que entrar o ensinamento, o conhecimento da doutrina na prática. Não importa saber o que aconteceu no passado dele. Importa que o irmão caminha do meu lado e ele precisa de ajuda. Então eu não vou julgá-lo, eu não vou buscar motivos, eu não vou apontar o dedo dizendo que, como eu falei, se ele está assim hoje, é porque ele não é a flor que se cheira. Não é esse o sentido. Nós não estamos aqui para fazer isso. Esse não é o nosso papel. A oportunidade de retornar que foi dada a nós é a mesma oportunidade de retornar que foi dada a ele. Então, se nós fizermos essa grande corrente do bem, de olhar misericordioso, coração amoroso, olhar de caridade, nós sempre estaremos estendendo as mãos para aqueles que estão do nosso lado e sempre teremos mãos estendidas também na nossa direção. Então, vamos pensar sempre pela ótica da doutrina. Não estamos aqui para saber o motivo por que estamos aqui. Muito menos saber o motivo por que o irmão veio com uma dificuldade tão grande. Nós estamos aqui para conviver. Nós estamos aqui para vivenciar o amor. É o nosso único sentido. E vivenciando o amor, nós estaremos burilando o nosso espírito. E assim caminharemos juntos num constante processo de melhoria conjunta. Será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Um homem está agonizante, preso de cruéis sofrimentos. Sabes que seu estado é desesperador. Será lícito pouparem-se-lhe alguns instantes de angústia, apressando-se-lhe o fim? Quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem até a borda do fosso, para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a si e a alimentar ideias diversas das que tinha? Ainda que haja chegado ao último extremo um moribundo, ninguém pode afirmar com segurança que lhe haja soado a hora derradeira. A ciência não se terá enganado nunca em suas previsões? É uma questão delicada para muitos, mas que a doutrina coloca de uma forma muito simples. Deus é a inteligência primária, o motivo de todas as coisas. Nosso Pai nos dá a oportunidade da vida e nosso Pai nos retira dela quando é chegado o nosso momento. Então, que nós consigamos, mais uma vez, é um convite que a doutrina nos faz com relação a entendimento, para que nós não nos coloquemos num patamar de julgar as possibilidades daquele que hoje encontra-se acamado. Se o nosso Pai falar assim, que aquele acamado viverá por mais 10 anos, para ele é um estalar de dedos. Para nós, devido ao nosso pessimismo, devido à nossa descrença, a palavra que vem depois dessa linha de raciocínio é impossível. É impossível que ele se recupere. É impossível que ele volte a andar. É impossível que ele volte a enxergar. Pessoal, esse é o nosso olhar como espíritos descrentes. Espíritos que estão numa escola da vida, recebendo esses aconselhamentos e muitas vezes deles não fazemos uso. Então o convite aqui que a doutrina está nos fazendo hoje é: quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? É a pergunta
que tem que nos alimentar e tem que colocar dentro de nós a resposta. Porque a resposta é simples. Deus sabe de todas as coisas. Se Ele falar que não está na hora, não está na hora. Se Ele falar que tem que ficar mais 10 anos acamado, vai ficar mais 10 anos acamado. E não é pensando assim, nossa, como Deus é ruim, que deixou aquela pessoa acamada por 10 anos. Volto a falar, existe uma programação a ser cumprida. E não é porque um espírito está adoentado, acamado, em coma, que ele não está recebendo ali instruções para o seu processo de evolução, para o seu processo de melhoria. Até mesmo mediante a situação da dor, a situação de não poder mover-se sozinho, ele está sendo ali burilado, ele está sendo ali calibrado em muitos sentimentos, em muito aprendizado. Então não cabe a nós desligar um aparelho porque, eu acho que não tem jeito, não, pode pôr fim, que esse aí não, como a gente costuma dizer, esse aí não vinga. Quem sabe de todas as coisas é Deus. Nós somos apenas aqui estagiários da espiritualidade, tentando, nesse caminho, promover em nós a evolução que nós tanto precisamos, mas que a nossa grande parcela ainda de descrença muitas vezes nos faz a estrada ficar maior com relação a nós e o nosso bondoso Pai. E não é isso que nós temos que fazer. Nós temos que fazer esse caminho justamente de forma contrária. Nós temos que encurtar essa distância entre o que sabemos e a grandiosidade que está contida em cada ato que o nosso bondoso Pai participa a nós. Sacrifícios da própria vida. Aquele que se acha desgostoso da vida, mas que não quer extingui-la por suas próprias mãos, será culpado se procurar a morte num campo de batalha com o propósito de tornar útil a sua morte? Que o homem se mate a ele próprio, ou faça que outrem o mate, seu propósito é sempre o cortar o fio da existência. Há, por conseguinte, suicídio intencional, se não de fato. É ilusória a ideia de que sua morte servirá para alguma coisa. Isso não passa de pretexto para colorir o ato e escusá-lo aos seus próprios olhos. Se ele desejasse seriamente servir a seu país, cuidaria de viver para defendê-lo. Não procuraria morrer, porque, morto, de nada mais lhe serviria. O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte, quando se trate de ser útil, em afrontar o perigo, em fazer de antemão e sem pesar o sacrifício da vida, se for necessário. Mas buscar a morte com premeditada intenção, expondo-se a um perigo, ainda que para prestar serviço, anula o mérito da ação. Então aqui nossos irmãos nos ensinam mais uma vez que nessa situação, o irmão, um de nós está desgostoso da vida, mas não tem a coragem, não sabe como fazer para que isso aconteça. Então, vamos pensar pela ótica que está sendo colocada. Ele se inscreve no exército e vai para uma batalha. Mas, qual é a intenção dele? É que no primeiro tiro disparado, que o tiro o alcance como alvo. Então ele tem a intenção, como falou, de suicidar-se, mas ele não consegue fazê-lo. Não consegue fazer o ato. Então, disparou o tiro, ele levanta para que o tiro o alcance. Suicídio intencional. Porque se ele foi para uma batalha com a finalidade de defender o seu país, a sua família,
é mais do que justo que nessa batalha ele vá confrontar os ditos, né, entre aspas, inimigos, mas a intenção dele é acabar aquela batalha e voltar para sua família. Então, o sacrifício da vida, ele só tem o sentido, de acordo com o que está sendo ensinado, se ele foi para a batalha para defender a sua família. E na batalha ele foi alvejado e morreu. Mas durante todo o tempo que ele esteve na batalha, ele não procurou a morte. Ele não se expôs ao tiro. Pelo contrário, ele tentou se proteger, mas ele foi alvejado e ele desencarnou. Então, nesse caso, né, não houve suicídio intencional, porque não era a intenção dele morrer. Ele morreu para salvar a vida de outros, vamos pensar por essa ótica. E ao contrário do outro, que foi para lá e no primeiro tiro ele se expôs para que o atingisse. Então, o sacrifício da própria vida tem essa forma de pensar também. Buscar a morte com premeditada intenção, expondo-se a um perigo, ainda que para prestar serviço, anula o mérito da ação. Isso foi dito por São Luís em Paris, 1860. Então, que nós consigamos internalizar e cada vez mais valorizar a oportunidade que nós recebemos de retornar. Se um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida a um de seus semelhantes, sabendo de antemão que sucumbirá, pode o seu ato ser considerado suicídio? Desde que no ato não entre a intenção de buscar a morte, não há suicídio, e sim apenas devotamento e abnegação, embora também haja a certeza de que morrerá. Mas quem pode ter essa certeza? Quem poderá dizer que a providência não reserva um inesperado meio de salvação para o momento mais crítico? Não poderia ela salvar mesmo aquele que se achasse diante da boca de um canhão? Pode muitas vezes dar-se que ela queira levar ao extremo limite a prova da resignação, e nesse caso, uma circunstância inopinada desvia o golpe fatal. Tantos casos que nós vemos às vezes na televisão, principalmente casos de resgate, em que o resgatante, né, o bombeiro, que seja, ele expõe a sua vida com a intenção de salvar a vida daquele que, muitas vezes são casos tão delicados, de enchente, pessoa que está agarrada numa árvore, o bombeiro vai lá e expõe a sua vida para poder salvar, retirar aquele irmão daquela situação de perigo, de quase morte. Então aqui está dizendo que não há suicídio. Se ele sucumbir naquele salvamento, ele estava fazendo o que deveria ser feito. Então não há suicídio. Então o que ele fez foi devotar-se e abnegar-se em prol da vida. Então não há suicídio, ele estava a trabalho. Proveito dos sofrimentos para outrem. Os que aceitam resignados os sofrimentos, por submissão à vontade de Deus, e tendo uma vista à felicidade futura, não trabalham somente em seu próprio benefício? Poderão tornar seus sofrimentos proveitosos a outrem? Podem esses sofrimentos ser proveitosos para outrem, material e moralmente. Materialmente, se, pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios que tais criaturas se imponham, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes. E moralmente, pelo exemplo que elas oferecem de sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode induzir os desgraçados à resignação e salvá-los do desespero e de suas consequências funestas para o futuro. São Luís, Paris, 1860. Então aqui nós terminamos as instruções dos Espíritos, nesse capítulo 5 do Evangelho, que fala sobre bem-aventurados os aflitos. Eu
Agradeço imensamente a mais essa oportunidade de divulgar essa consoladora e abençoada doutrina e peço aqui permissão aos nossos irmãos da espiritualidade para que possamos finalizar mais este estudo. Despeça-nos em paz mais uma vez, que assim seja, graças a Deus.